Bom, pessoal, bom dia a todos. Aqui é o Thiago da Sistemar novamente, né, com a nossa sequência de lives, né, dessa série comemorativa de 30 anos da Sistemar, né, que a gente está semanalmente aqui vindo conversar sobre algum tema. Tá? O tema dessa semana é a automatização da cobrança mensal. Tá? Então, é um tema que não é um recurso dos mais recentes, né, mas a gente sabe que tem muitos clientes que ainda não utilizam, né, esse recurso. E mesmo alguns que utilizam, talvez não utilizem todas as possibilidades que essa funcionalidade permite. Tá? Então, vou fazer uma apresentação breve também, de no máximo uma hora, um pouquinho menos, sobre esse recurso. Né? A gente vai fazer alguns casos aqui juntos. Tá? O que tiverem de comentários sobre esse tema, vocês podem ir mandando ali no chat do YouTube. Tá? E no finalzinho eu vou tirar uns minutinhos para responder, né? E a gente conversa um pouquinho também no final. Tá bom? Ok, deixa eu desativar a câmera aqui para focar na apresentação. Certo. Então, para a cobrança mensal funcionar, né, que é aquele processo da criação dos boletos de cobrança que vai para os condôminos, a gente precisa de algumas configurações que eu vou mostrar para vocês. Não, tá pegando mal? Eu já estou ouvindo já. Vocês estão me ouvindo baixinho? Deixa eu ver se fica um pouco mais alto aqui, ou eu posso falar um pouquinho mais alto. Vamos ver. Vamos ver se agora vai. Vou falar um pouquinho mais alto também. Tá? Então, como eu estava falando, pessoal, para fazer essa cobrança mensal é aqueles boletos que a gente manda para os condôminos, né? As taxas de condomínio, fundo de reserva, as chamadas, as leituras, tá? Para a gente conseguir fazer isso de forma efetiva, né? A gente precisa ter esses requisitos aqui, digamos assim, né? Que é saber os dados do boleto, né? Fazer os rateios e as taxas, configuração bancária, obviamente, né? Além dos cadastros dos moradores estarem todos certinhos, né? Para o boleto ser registrado para ele precisa ter o endereço certinho, o documento, né? E de preferência também o e-mail para ele poder receber por e-mail. E o que alimenta nessa cobrança, além desses processos que parametrizam, né? As leituras, previsão orçamentária, né, quando tem algum valor proporcional, né, e para quem usa locação, né, as reservas, certo? Então, por cima é isso aqui. Tá. Então, aqui a gente fala um pouquinho sobre como é que qual que é o conceito, né, como é que é isso. A rotina de parametrização da cobrança mensal tem como objetivo automatizar o preparo e a geração dos boletos, otimizando o tempo da administradora. Se assemelha ao processo de digitação dos rateios mensais, né, que é a tela mais antiga ali que boa parte das pessoas usam, mas com a vantagem de aplicar os lançamentos de forma automática para competências futuras, evitando retrabalho. Né? Então, essa que é a ideia desse processo que eu vou mostrar para vocês. A gente parametriza, configura, né, que a taxa de condomínio, geralmente, ele pega da previsão orçamentária, que o fundo é 10%, que a chamada é parcelada a valor fixo em X vezes, que as leituras, que a água é de acordo com as regras, que o gás é de acordo com o metro cúbico, por exemplo, né? E deixa isso adiantado, parametrizado, e todo mês o sistema ele já entende isso, já adianta esses rateios para a gente, e a gente só complementa com alguma coisa que é extraordinária daquele mês, né? Uma multa, uma tag, né? Algo que não está nessa repetição, tá? Então, durante a configuração, define-se a categoria do rateio, né, os dados gerais, né, a forma do rateio, se é único por competência, o vencimento padrão, né, se vai priorizar o vencimento das unidades, né, os históricos, né, que é a descrição. É possível selecionar a numeração automática, né, geralmente a gente configura isso também, então o boleto já sai numerado na configuração que você quer. Aplicar as configurações bancárias, vincular o fundo de reserva à taxa de condomínio principal. Também podem ser configuradas chamadas de capital parceladas e leituras de gás ou água com regras específicas de cobrança. Tá? E com a parametrização concluída, basta manter atualizadas as informações da previsão orçamentária, leituras mensais e cobranças eventuais. Né? Essas informações
tem que ser alimentado todo mês, né, para funcionar essa parte aqui que é a criação dos rateios. E a geração dos boletos ocorre de forma automática, né, conforme as competências e critérios definidos, permitindo um processo mensal mais ágil, consistente e seguro, tá? E vou mostrar para vocês agora na prática como funciona. Certo? Tem o meu condomínio aqui de teste, tá? Ele não tem configuração bancária ainda, mas eu já tenho minha previsão orçamentária configurada. Tá? Aqui minha previsão, por exemplo, ela é mensal, então todo mês eu tenho que vir aqui lançar, né? Já lancei algumas contas aqui para a gente fazer um experimento. Tenho as minhas taxas também, né? As taxas também precisam estar configuradas. Isso, para quem já criou os boletos, tudo isso já está configurado, né? Configuração bancária também já homologada. E essa configuração, essa automatização a gente pode fazer por aqui, ó. Movimentação, gerar cobrança mensal, tá? Ele vai dar esse alerta aqui se no condomínio que a gente está mexendo não tem nada, que é o caso aqui do meu. Vem em opções de configurar cobrança mensal, tá? Aqui eu vou configurar a primeira delas e durante esse processo ele também já vai pedir a configuração geral, né, do boleto. Então, primeiro, vou fazer aqui um boleto genérico, né, com um valor proporcional, com uma chamadinha, com as leituras e com um fundo, tá? Então, primeiro vai ser proporcional. Aqui as configurações gerais da cobrança, dia da emissão sugerido, tá? Eu vou usar o 1 mesmo. Eu sei que boa parte das pessoas já utilizam 1 mesmo, né? Quando é o boleto do mês. Dia do vencimento 10, que ele já vai sugerir também. O substituir dia é para quando alguma unidade tem um dia preferido de vencimento, tá? Vou colocar que sim, mas aqui não configurei nada disso nas minhas unidades. Mas se tivesse alguma unidade que prefere dia 15, 20, tá? Todas as outras unidades vão usar o dia comum, caso o dia 10, e essas que têm o dia preferido vão usar o dia dela, tá? Isso porque o substituir dia tá sim, tá? Competência aqui para pegar a previsão orçamentária mais recente, né, de acordo com a competência, não vou mexer, é isso mesmo, tá? O histórico, né, que é o texto geral lá do boleto, né, não é das taxas ainda, não é dos rateios. Ele está aqui com um condomínio e uma funçãozinha para pegar a competência. Tá? Essas funções eu posso acompanhar aqui, né? Então aqui ele está usando a função para pegar a competência mês e ano com 4 dígitos, tá? Então esse texto aqui vai aparecer tanto para você lá nas telas de boletos, ou também lá para o morador no aplicativo, né? Quando ele vai clicar no boleto dele vai estar lá, a competência, mês e ano, tá? Esse que é o texto, é a descrição geral do boleto. Arredondamento a gente não vai mexer, o 2 já é o padrão, né? Que é o que não arredonda nada, ou seja, ele vai mostrar o valor mais preciso possível. Numerar boletos, vou colocar aqui sim, e daí assim que a gente gera essa cobrança mensal, já vai vir com o boleto numerado. E aqui vou selecionar minha conta favorita para registro desses boletos. Vou avançar. Então aqui vou voltar para a parte de configuração da taxa, né, desse rateio que eu estou fazendo agora. Eu estou fazendo o da taxa de condomínio. Então clico na lupa ou teclo F9 para abrir as taxas. Tá? Taxa de condomínio, ela está configurada lá nas taxas. Descrição. Essa descrição aqui é a descrição que vai no boleto, tá? A descrição do rateio. Então aqui eu posso colocar, por exemplo, tem gente que gosta de colocar a competência também, né? Eu vou colocar também, vou colocar a competência com ano com 2 dígitos só, tá? É essa aqui. Então ele fica assim, daí na hora de gerar ele converte. Número da linha, né? Que é a posição que esse rateio vai ser gerado, né? Vou colocar aqui é 1, vai ser a primeira. E aqui é uma identificação só para a nível da configuração aqui, tá? Para a gente saber do que se trata. Vou manter aqui, tá bom? Avanço. No final eu defino aqui as unidades que vão ser abrangidas. Aqui no caso minha taxa de condomínio serão todas, tá? Eu posso fazer um filtro se eu quisesse, tá? Posso fazer um filtro, posso definir o grupo de seleção. Como é um valor proporcional, ele já nem sugere valor fixo. Tá? Abatimento não vai ter quando tem desconto por causa de construtora, alguma coisa assim.
E parcelamento automático também não vou definir aqui agora, mas depois a gente faz um exemplo com isso, tá? Avancei, tá? Então aqui já tô esboçando o que vai ser essa minha parametrização, tá? Vou salvar aqui. Se eu fosse gerar agora, ele já ia gerar só com essa parametrização que eu fiz, mas vou complementar com as demais que faltam, tá? Sobre o fundo, tá? O fundo ele tem uma parametrização diferente aqui, que eu vou usar e vou mostrar para vocês, que ele consegue pegar um percentual de acordo de uma certa taxa que eu fizer, né? Ou de algumas taxas, né? Eu vou fazer aqui o percentual da taxa de condomínio, tá? Então vem aqui em fundo de reserva automático, tá? Para este condomínio 101. Taxa de fundo de reserva, ele já sugeriu a 2 aqui. Segundo ele sugeriu porque eu já tinha configurado, tá? Então eu defino aqui qual que é a taxa de fundo, tá? A 2. O texto, tá? Vou colocar só fundo de reserva, não quero colocar função aqui. O percentual, eu sei que tem gente que usa menos de 10, né? Mais que 10 eu não vi, mas eu posso colocar o percentual que eu quiser aqui. Pode ser quebradinho, pode ser 7,5, pode ser 8,55, enfim, 13,5, já vi o pessoal usando. Vou colocar 10 aqui. E aqui eu selecionaria quais são as taxas que vão influenciar nesse fundo, né? Então, por exemplo, se na hora de ratear lá minha taxa de condomínio deu R$1.000, né? Como eu estou usando 10% para aquela pessoa que deu R$1.000, ele vai ter uma taxa de R$100, tá? Que é 10% de 1.000, certo? Então, confiro. E aí, na taxa de condomínio é o seguinte, o sistema automaticamente, já na hora da geração, vai gerar a taxa de fundo na linha seguinte da taxa de condomínio, tá? Então a taxa de condomínio está na 1, essa linha, esse fundo de reserva automático fica subentendido que ele vai pegar a linha 2, tá bom? Então na hora de eu fazer minha sequência da configuração aqui, eu vou ter isso em mente para daí pular a linha 2 e continuar a partir da 3 ou das que eu quiser para fazer as demais, tá? Eu já tenho minha taxa de condomínio e meu fundo. Vou fazer a próxima aqui. Vou fazer um valor fixo aqui de uma chamada, para vocês verem como é que é. Então, valor fixo. Aqui a gente dificilmente mexe, tá? Vou manter ali também. Vou pegar aqui minha chamada de pintura de garagem. Na chamada, aqui no texto da pintura, o pessoal gosta de colocar, por exemplo, o número da parcela, né? Então a gente também consegue fazer isso, colocar o número da parcela com as funções e o sistema ele vai entender de forma inteligente sempre qual que é a parcela que você está gerando naquela competência, tá? Para a gente não precisar ficar mexendo aqui toda hora, não precisar ficar trocando o texto. Esse é um dos objetivos também desse recurso, né? Para automatizar. Tá? Então, vou colocar aqui a função de parcela, colocar o barra e o número total das parcelas, tá? Não lembro agora se ele pega parcela, ele vai pegar só 0,1 ou 1, vamos descobrir juntos, tá? Se ele pegar só o 1, eu posso botar, por exemplo, o 0 na frente, que daí vai ficar certinho, né? 0,1 de 0,5, ou posso colocar sem o 0 nas totais também, tá? Mas daí isso aqui depois a gente vai acompanhar quando for gerar. Vou deixar assim para ver como é que ele vai gerar. Linha 3, né, que é a minha próxima disponível. Identificação aqui da configuração, avanço. Quais unidades vão ser abrangidas? Vou deixar todas também. É um grupo de seleção, não vou mexer. O valor fixo de R$200 para cada. E vou usar o parcelamento, tá? Vou explicar para vocês a lógica aqui do parcelamento, tá? Eu não preciso iniciar na primeira parcela, tá? Se for algum condomínio que chegou agora e já está com parcelamento ativo, tá? Não tem problema, posso iniciar em outra. Aqui o número total, eu vou iniciar na primeira aqui, que é a nossa primeira que a gente está fazendo. E o que vai influenciar em como o sistema vai entender em qual parcela que a gente está é a data de referência, tá? Que é um campo utilizado ali na hora de gerar os rateios, tá? Então é diferente da competência, tá? A competência serve para alguns parâmetros também, como a previsão orçamentária, né? E outras funções ali. Mas a referência também ela é importante para as reservas, por exemplo, e para essa parte do parcelamento, certo? Então, referência julho. Avanço. Tá. Vou adicionar agora aqui umas de leituras.
tipo leituras e consumos. O código da taxa pode ser a água primeiro. A água eu não vou colocar função, porque tem aquele recurso do sistema que já preenche sozinho a leitura inicial e final, tá? Então não vou colocar nada a mais, vou deixar só apenas o texto da água. Linha 4, linha próxima disponível, avançar. Tipo de leitura, água, tá? Esse aqui é uma página que abre só para as leituras. Forma de cobrança, a água, né, ela usa as regras de leitura, né? Então não preciso usar essas outras funções aqui, então as regras mesmo. Tá? Para gás eu usaria essas regras, tá? Vou mostrar para vocês mais para frente. Gerar leitura zerada se não tiver consumo, vou colocar aqui não, tá? Todas aqui vão ter, mas é um recurso para caso não tenha valor para ser cobrado e você quer que conste, né, que deu zero, você pode usar essa opção aqui com um sim, tá? Daí ele vai sair lá no boleto da pessoa que a água dele deu zero, tá? Para isso que funciona. Aqui vou usar o padrão mais recente, né? Mas se eu estivesse fazendo rateios atrasados ou coisa assim, eu poderia usar o dentro do mês da referência, tá? Daí ele vai pegar certinho a leitura da época, tá? Mas para quem faz as leituras assim mês a mês, esse leitura mais recente é o suficiente, ok? Avançar, tá? Vou fazer agora só de gás aqui para a gente começar a fazer a geração e ver o que acontece. Forma de rateio, então, de leituras novamente. Código da taxa, né? Lupa ou F9 para buscar. Taxa de gás. Taxa de gás é a mesma lógica de incluir as leituras na descrição do rateio, tá? Então não vou colocar nada aqui de função, ele já pega essas leituras sozinho. Número da linha, né? A posição 5. Avançar, tipo de leitura gás. A forma de cobrança aqui sim, tá? No gás pode ser da seguinte forma, tá? Eu posso informar um valor fixo e o sistema ele vai sempre entender esse valor aqui, tá? Esse valor ele vai sempre multiplicar pelo consumo e eu só manipulo ele, só gerencio ele aqui dentro da configuração. Ou se eu sei que o valor do gás ele varia com uma frequência muito grande, eu posso usar essa opção aqui de informar o valor na geração. Daí que quando o sistema começar a gerar os boletos, ele vai perguntar qual que é o valor do metro cúbico para eu multiplicar pelo consumo do gás, tá? Eu vou fazer isso aqui agora para vocês verem como é que é, tá? E o sistema ele também sugere o último valor que você utilizou, tá? Então, você não precisa ficar lembrando sempre, tá? Você só vai preencher diferente caso o valor mude. Já a leitura zerada, vou colocar aqui não também. E padrão da leitura mais recente. Avançar. Então aqui eu já tenho um boleto simples, né, com 5 taxas, né, 5 rateios, né, proporcional da taxa de condomínio que eu já lancei na previsão orçamentária, o fundo que é 10% da taxa de condomínio, rateio fixo da chamada de garagem, R$200 para todo mundo, com validade, né, que eu coloquei ali, a água de acordo com as regras e o gás multiplicado pelo metro cúbico do gás. Tá? Vou salvar aqui. Salvei, tá? Aqui ele já começou. Agora que está salvo, eu já posso começar a fazer o meu rateio mensal, né? Que é o processo que, depois que está parametrizado isso aqui, todo mês a gente vem aqui e revisando os campos aqui em cima com clique, a gente já adianta essa geração, tá? Para boletos, para taxas extras, né? A gente usa uma outra tela depois, tá? Dá para usar. A gente faz esse rateio da cobrança mensal, aqui, essa geração, e depois complementa, tá? Mas dá para fazer antes também, tá? Dá para ir lançando essas taxas extras, né? Via taxas adicionais ou outra tela de taxas avulsas e gerar a cobrança mensal depois, desde que as taxas não interfiram, tá? Antigamente tinha essa trava, mas hoje em dia a gente já contornou. Bom, vou seguir aqui com a geração, vou informar minha data de referência 1/7, data de emissão 1/7 também, tá? Competência mês anterior e vencimento 10/7, tá? Então aqui ele já sugeriu algumas coisas de acordo com o que eu parametrizei.
Vamos gerar aqui, vamos ver se dá algum erro. Se der algum erro, a gente trata ao vivo aqui também. Tá? Beleza, já tem boletos aqui que eu já tinha criado nessa data. Tá? Então, ele conflitou. Para eu não excluir, a gente só continuar, vou usar a data de emissão 2, tá? 2, então não deve ter. Só um minutinho. Ok, gente, voltamos. Estava só ajustando aqui alguns parâmetros do microfone. Recebi o feedback que estava um pouquinho baixo, tá? Vamos ver se melhorou um pouquinho. Vamos dar sequência então na geração aqui, tá? Depois vocês me falam se melhorou um pouquinho. Espero que sim, senão na próxima aqui a gente já garante que vai estar revisado essa questão também, tá bom? Ok, dando sequência então, vou gerar aqui a cobrança mensal. Ele, durante a geração, o sistema ele tem como se fosse um log aqui do que está acontecendo, tá? Ele abriu essa janela aqui porque ele quer saber qual que é o consumo, né, o valor do metro cúbico do gás, tá? Vou usar 20. E confirmei, tá? Então, ó, um clique, né? Mais a confirmação ali do valor do metro cúbico do gás, eu já gerei o meu boleto do mês, tá? Então ele gerou aqui a taxa de condomínio, gerou aqui o fundo, gerou as leituras, tá? Vamos dar uma olhadinha no espelho para ver como é que ficou, para ver se ele gerou tudo certinho, tá? Ó, então estou usando o espelho do boleto por emissão. Ó, ele gerou aqui minha taxa de condomínio, pegou o texto certinho, né? A competência barra o ano, né? Só com 2 dígitos no ano. Fundo de reserva eu não coloquei isso. Ficou só o texto de fundo de reserva mesmo. Ele pegou 10% do valor da taxa de condomínio. A chamada de capital eu coloquei um valor fixo para todo mundo. Ele conseguiu entender aqui, ó, 1/5, né? O /5 eu coloquei porque eu sei que é a quantidade total. 1 é uma funçãozinha que ele mesmo pegou. Ok. A água, de acordo com as minhas regras de cobrança, mais os consumos. E a taxa de gás, de acordo também com o consumo multiplicado por 20, que é o metro cúbico, tá? Então ele criou esse boleto aqui para mim, tá? Então todo mês eu tenho essa parte que eu posso adiantar, eu tenho facilmente com poucos cliques aqui, apenas mudando a data de referência, data de emissão, competência e o vencimento, tá? Já criou meu boleto inteiro, agora eu posso adicionar alguma coisa que precise, né? Então, por exemplo, né, vocês viram aqui o meu espelho, eu tenho essas 5 taxas livres, já preenchidas, perdão. Então, vou colocar aqui uma multa para uma tag, para um ou para outra unidade, vocês vão ver como daí é um complemento fácil, tá? Para isso, eu posso usar aqui a tela de movimentações, de taxas adicionais, informo a emissão do boleto, 2. Informo, se eu não souber, tá, eu posso clicar na lupa para localizar. A unidade é a mesma coisa, posso clicar na lupa ou digitar, né? Aqui está sugerido já 101. Ok. Número da linha. Se eu clicar na lupa, ele vai mostrar as linhas que já estão em uso, tá? Que eu posso modificá-las por aqui também. Então essa tela também serve para uma modificação avulsa de alguma taxa de condomínio, tá? De alguma taxa que já foi para o boleto. Seja de texto, de taxa mesmo, né? Ou de valor, tá? Eu poderia fazer isso. Mas vou usar para adicionar uma taxa extra aqui para essa pessoa, tá? Número da linha 6, tá? Ó, ele bloqueou porque já existem boletos numerados, tá? Quando o boleto está numerado, ele fica travado para modificações em praticamente todas as telas, tá? Então, já que eu quero fazer essa adição aqui com vocês, para esse caso eu vou remover a numeração, tá? Inclusive também, se em algum condomínio de vocês for muito comum adicionar taxas extras, né, por algum motivo, vocês podem também deixar a configuração para numerar desativada, e daí você não precisa ficar passando por esse parâmetro aqui, tá? Então removi a numeração,
linha 6, agora ele deixou passar. O boleto está sem a numeração, sem essa trava. Vou selecionar aqui a taxa que eu quero. Vai ser de multa. Esse camarada aqui vai ter uma multa para ele. Multa referente barulho. Deixa eu ver se cabe mais texto aqui. 7,25. Coupe, tá? Vai ser de R$500. Tá? Já foi, tá? Então, tá aqui a multa na taxa 6. Então, esse aqui agora tem essas 6 linhas ocupadas, tá? Vamos tirar um espelho de boleto aqui de novo. E vamos acompanhar como ficou depois dessa inclusão, tá? Ok. Então, a numeração foi removida. E a taxa adicional para essa pessoa aqui foi inclusa. Eu botei até mês 7 aqui, poderia ter colocado mês 6, porque é da referência anterior, né? Tá. Outra coisa também que talvez algumas pessoas não conheçam, vou aproveitar para mencionar aqui durante essa live, tá? Então tem o espelho do boleto, né, comum, né, que é o clássico, que ele mostra 8 taxas, né? Mas como algumas pessoas já sabem, essa trava de 8 taxas não existe mais no sistema faz algum tempo já. E não tem mais limite, né? E tem um boleto, uma versão do espelho do boleto, perdão, que ele exibe 12 taxas por vez, tá? Então, quando o rateio aí do mensal de algum condomínio tem mais de 8 taxas, o espelho do boleto clássico ele acumula alguns valores, né, na última linha, né? Então, caso você esteja acontecendo isso com você pode usar a variante espelho do boleto estendido e ele vai mostrar até 12, tá? Então você tem mais espaços para exibir informações nesse relatório aqui, tá? Daí sim, se tiver mais que 12, né, que já é um pouco mais difícil, daí ele vai acumular na 12ª linha também, tá bom? Ok, então por cima é isso aqui, tá? A gente vai fazer mais uns testes aqui, eu vou adicionar um outro rateio para vocês verem também que dá para utilizar. Então eu vou excluir esse boleto aqui do dia 2, né? Vou excluir para poder fazer de novo. Tá? Se eu quisesse excluir só os rateios que eu posso refazer aqui nessa tela de cobrança mensal e manter os extras, eu poderia também, tá? Daí eu faria pela tela de movimentação copiar rateios ou excluir, tá? Nessa tela aqui, daí eu marcaria naquela emissão que eu quero excluir só da linha 1 a 5 e ele manteria a linha 6 em diante intacto, tá? Só que aqui, pelo excluir boleto, eu excluo todo o boleto, tá? Antes de fazer nossa própria geração, vou incluir mais uma forma de rateio aqui, que é de reservas, tá? Então tem gente que utiliza as reservas, tá? As reservas também tem um rateio automático, que é o que eu vou fazer aqui. Acho que nesse meu condomínio aqui eu tenho uma reservinha só, né? Reservas de ambientes, né? A forma de rateio. Código da taxa. Rateio de reserva de ambientes. E posição 6, né? Que está vazia. Avanço. E só isso, tá? Vou salvar aqui e vou gerar de novo. Deixa eu fechar aqui para limpar aquele log ali para ficar mais claro para a gente acompanhar. Tá? Então a referência 1 do 7. É o seguinte, a referência eu vou colocar até hoje, não, até ontem, tá? Porque daí ele vai conseguir ver as minhas reservas, que é para isso que eu quero fazer esse teste com vocês, tá? Por quê? A data de referência, ela vê quais foram as reservas, no caso das reservas, né? Usufruídas até essa data, né? E daí é sim que ele cobra aquelas reservas. Porque senão, se tiver, ele nem deixa fazer com data de referência para frente quando é com reserva, porque senão pode ser que alguma reserva a pessoa pode cancelar ainda, né? Então eu não tenho para que cobrar algo antecipadamente se a pessoa não aproveitou a locação ainda, tá? Então assim a gente garante que só as reservas de datas passadas, né, que foram utilizadas, né, estão ativas, sejam rateadas, tá? Vamos lá, vamos gerar. Opa, dia 1 eu já tenho outros boletos criados, né?
Então vamos gerar para o dia 2, que foi o que a gente tinha pagado lá. O valor da leitura do gás agora, desculpa, do metro cúbico agora vai ser 10. Tá. Ó, então aqui nesse logzinho aqui, que a gente até andou reformulando recentemente, tá? Para deixar ele um pouquinho mais claro. Ó, tem esse acompanhamento todo, né? O valor da leitura foi 10. O valor do consumo, perdão. E aqui ele está mostrando as reservas que ele localizou até o dia 28/7, tá? Então, só localizou uma para 101, tá? Vamos tirar um espelho aqui para acompanhar como é que está ficando. Ah, legal. Então, todas essas taxas aqui, eu já sei qual que é a lógica delas. Já parametrizo, já adianto a minha cobrança mensal. Não preciso ficar fazendo pela tela de rateios mensais um por vez. Não preciso ficar usando a tela de copiar rateios, né? A tela de copiar rateios ela tem seus benefícios também, né? Mas para quando tem muita variação assim, essa tela de gerar cobrança mensal é a ideal, né? É mais automatizada, né? Tem mais possibilidades, né? Tem o abatimento também por aqui, por exemplo. Então a tela de copiar rateios é mais para repetir os rateios, né? Ou ter um percentual de reajuste no máximo. A tela de taxas adicionais é para taxas avulsas, rateios mensais é para rateios avulsos, e essa tela aqui ela meio que engloba tudo isso. Eu posso também ter, se eu quisesse ter, né, alguma coisa que eu vou cobrar só de uma unidade, né, por um período extenso, né, por exemplo, um parcelamento, um acordo não se usa para cá, mas eu poderia ter também aqui uma cobrança fixa por unidade, né, com uma validade. Poderia colocar aqui também, tá? É mais interessante quando é algo constante. Se for algo só de um mês, talvez compense mais usar a tela de taxas adicionais. Certo, gente? Então, o processo é mais ou menos esse, tá? Eu vou dar uma acompanhada agora nos comentários e já vou responder vocês, tá? Vamos ver. Ah, beleza, o áudio, espero que tenha ficado melhor agora, ok? E aí, Charles, obrigado pelo feedback. Obrigado também, MB, pelo áudio, pelo feedback do áudio. Bom, Charles, após realizada a cobrança das reservas, caso por equívoco selecione as mesmas datas, cobra novamente? Não, tá? Quando é feito a cobrança das reservas, o sistema ele guarda uns parâmetros que naquelas reservas que participaram de um rateio, ele já seta um sinalzinho que não vai de novo e também ele já meio que guarda a data da última referência que você usou. Então, agora eu fiz até o dia 28, né? Ele viu todas as reservas do dia 28, o jogou pro boleto, setou elas como já reservas de boletos, digamos assim, e no próximo mês você vai usar uma outra data de referência e ele vai ver de novo, do dia 29, né, que é o último dia que a gente usou, até a próxima data de referência. E se você precisar também excluir e refazer, né, uma outra data de referência, também é tranquilo, tá? Quando você exclui boletos, né, desfaz ali, ele estorna, digamos assim, esse parâmetro nos boletos e você pode usar um rateio novamente e ele vai pegar as reservas novamente para fazer rateios, tá? Então, esse controle é bem tranquilo, funciona tranquilamente, tá? O único parâmetro é essa data de referência, tá? Então, daí ele vai pegar da última vez até a próxima data de referência e vai conseguir fazer o controle certinho. Não tem risco dele cobrar repetido, tá? Ariane, sobre o rateio, né? Nessa forma de rateio, no boleto, aparece a data reservada? Nesse não aparece, tá? Ele mostra apenas o total das locações, tá? Mas tem alguns parâmetros que a gente pode fazer para mostrar, tá? Vou te mostrar aqui o que dá para fazer. Duas coisas sobre isso, tá? Hoje em dia, nos ambientes, eu posso ter... Opa, não é aqui. Nos ambientes, eu posso ter a minha taxa por ambiente agora, tá? Antigamente era uma taxa só por rateio de locações, tá? Hoje em dia isso não é mais, tá? Então, ó, tá aqui embaixo. Como é que funciona? Se o ambiente tiver uma taxa e um histórico especial dele, vai usar o que está aqui, tá? Então, assim eu posso ter que o meu salão de festas usa uma taxa e o meu quiosque use outra, tá? E para detalhar no boleto,
eu tenho um relatóriozinho, que é aqui, ó, na impressão, que eu consigo mostrar, vou até trazer só da 101, ele sai junto um detalhamento de quais foram as locações feitas, tá? Que é essa variante aqui, deixa eu achar. Tem uma variante aqui, ó, com resumo de reservas, tá? Vamos ver como é que ele sai aqui, vou mostrar para vocês. Então aqui em cima, né, normal, é o demonstrativo de rateio, né, que alguns de vocês já conhecem, mas ele aparece aqui porque eu fiz um rateio proporcional, né, então ele consegue fazer esse detalhamento aqui, tá? Quem não conhece, daí então é um recurso bem bacana para detalhar para o morador o quanto, né, o que compõe a taxa de condomínio e qual que é a parte que ele está pagando, tá? E no final, ó, aqui ele sai como uma segunda página, ó. Se você usar esse layout aqui na impressão de boletos, ele sai junto com o boleto da pessoa essa relação, né, das reservas que ele fez, certo? Então dá para usar isso aqui, daí a pessoa, todo mundo recebe, tá? Se a pessoa tiver, vai essa página extra. Se não tiver, daí não vai, tá? Então, tá, Ariane? Então, para atender essa tua ideia, daria para usar isso. Ou, né, o que eu estava comentando antes, de cada ambiente ter a sua taxa, né? Daí, além de discriminado aqui nas taxas, dá para saber, né, o que é de salão, o que não é, só não vai a data ainda, né? Mas daí com a data, né, certinho, vai nesse detalhamento de reservas aqui, tá? Que é esse layout extra que a gente está usando, tá? Então aqui ele deu feedback para mim que eu não registrei esse boleto ainda, tá? Rafael, após finalizando o rateio, a cobrança de água volta à coluna anterior ou pula uma das colunas, tá? Do jeito que eu parametrizei ali, ele pula certinho, tá? Então ele vai sempre pegar a mais recente contra a anterior dela, né? Então aqui no meu, deixa eu ver qual que era a minha mais recente. Caso da água. Eu acho que eu fiz agora em agosto, né? Então eu parametrizei para pegar mais recente, tá? Então, se você utilizar sempre para fazer os rateios do mês, né? Não precisa fazer nada antecipado para mudar o parâmetro, né? A gente usa esse da mais recente, que é o padrão, e ele vai pegar sempre sozinho. Então, você vai lançando as leituras, ele vai pegar a última a primeira que encontrar, né? A mais recente, contra a anterior, vai descobrir dali o consumo, e daí vai entender em qual regra de água ele vai se encaixar, né? Se vai se encaixar na primeira faixa, na segunda, se tem um valor mínimo ali, né? Independente do consumo, tá? Então ele pega sozinho, tá? Ele pega sozinho e automaticamente sempre a última por padrão, tá? Fechou, Ariane, tá? Então tem esse recurso aí, que é esse relatório extra dos resumos das reservas, tá? E essa parte também de cada ambiente poder ter a sua taxa também é bacana, né? Tem gente que, além de ficar separado, né? Tem gente que gosta de contabilmente separar isso, né? Que o quiosque vai para um, né? Numa conta, o salão de festa vai para outra, né? Então dá para fazer essas coisas hoje em dia, tá? Com essa parametrização de taxa e histórico por ambiente, tá? E daí lá na tela de rateios a gente seleciona o padrão, né? Se algum ambiente não tiver taxa configurada, ele vai para esse padrão. E os que tiverem, ele prioriza as taxas da configuração do ambiente, certo? Inclusive, gente, a gente está melhorando a parte dos ambientes, das locações, tá? Uma versão em breve aí, agora início do mês, no máximo, que vai ter uma parte de precificação diferente, tá? Então, vai dar para fazer umas coisas diferentes em breve, né? Um esquema de cada hora é tanto, mas tantas horas seguidas, daí fica um valor diferente, tá? Uns negócios desse tipo, tá? Vai ficar bem bacana. A gente tá desenvolvendo com todo cuidado para ficar certinho, e assim que tiver disponível a gente vai disponibilizar para todos, tá? Acompanhem nos versões, tá? Se mais alguém tiver mais algum feedback, pode compartilhar com a gente, tá? Lembrando também, tá, pessoal, né? Além aqui dos comentários, né?
dúvida, sugestão, crítica, o que for, né? Sugestão de temas também, né? A gente tem mais alguns ali, mas podem sugerir também. Podem mandar para a gente, né, aqui nos comentários, por e-mail, né, no WhatsApp, tá? Dar algum feedback, né, de como foi a live e coisas desse tipo, tá? Ariane, né? No caso, então, se linha 1 for taxa de economia e linha 2 for o fundo, a 3 uma taxa fixa de água, linha 4 rateio e linha 5 consumos, daí o rateio acaba. Nesse exemplo aqui sim. No próximo mês, o rateio de consumos entra na linha anterior ou fica vaga? Não, tá? Se por algum motivo algum rateio acabou, né, ali um rateio, né, por exemplo, meu parcelado ali quando chegou na última referência, ele acabou, ele pula aquela linha, tá? Por quê? Porque eu defini que a linha da água, ou enfim, é outra. Então, se a minha chamada está na 3, né? Como foi no caso ali, e os leituras estão na 4 e 5, quando a 3 acabar, a 3 vai ficar vaga e a 4 e 5 vão continuar das cobranças, tá? Ele não desce essas configurações para 3 e 4 no caso, tá? Fica vaga a 3 nesse exemplo, tá bom? Até eu mudar na parametrização ou colocar alguma outra coisa na 3, tá? Mas se eu não fizer nada, vai chegar o fim do parcelamento e a linha vai ficar vazia, tá? Inclusive, ó, vamos fazer aqui para você ver. Eu não lembro agora qual data que eu coloquei para acabar. Acho que eu coloquei 5 parcelas. Então vou fazer o seguinte, vou colocar aqui uma referência. Maio de 2026, tá? Lá eu acho que eu não tenho nem parâmetros cobrança mensal aqui. Deixa eu fazer uma aqui. Desculpa, eu não tenho nem uma previsão. Até tenho. Só para ele gerar a previsão, porque senão ele já vai travar aqui. Mas você vai ver que na hora de fazer o rateio parcelado lá que tinha data para fim, ele não vai fazer. Ele me avisou aqui que dia 10 é um feriado, não tem problema. Opa, taxa 1 não tem na competência 4 de 2026. Olhei errado. Aqui não vou ter nada. Vou adicionar uma aqui qualquer só para a gente fazer essa demonstração, tá? Pronto, agora eu tenho. Ele fez aqui 20, ó, você já viu ali no log, ó, que aconteceu. Então ele achou agora a minha previsão, que eu coloquei rapidinho ali, tá? O parcelamento aqui, ó, não processado fora da validade, tá? Então ele pulou. A água e gás ele pegou o mais recente ali, né? Nesse caso aqui não vai pegar o valor da época, que eu não tenho ainda. E a reserva de ambientes ele não pegou nada porque nessa data de referência aqui não tinha mais nada. Tá? E ele sempre pega no limite até o dia corrente, tá? Ele não consegue pegar para o futuro também. Tá? Então, ó, como é que ele gerou? Ele fez a minha taxa de condomínio, né, de acordo com o que eu botei para ratear. O meu fundo, a linha 3 ficou vazia, né? Vai continuar vazia porque esse rateio está fora, né? Já acabou o período dele e fez a água e o gás de acordo com as leituras que eu parametrizei. Tá bom? Então, ele pula. Ok, gente. Então, a live de hoje era sobre esse tema, né? Não é um tema novo, mas é um recurso que a gente sabe que muita gente ainda não utiliza na totalidade, né? Que pode auxiliar, né? Se ficar alguma dúvida, além do que a gente conversou aqui, chama o suporte ali, a gente esclarece, a gente faz com vocês, né? A gente parametriza ali e faz uns experimentos, como a gente fez aqui também. E repito, né, que qualquer sugestão, feedback, podem mandar aqui nos comentários, podem mandar por e-mail, podem mandar para onde vocês vão ficarem à vontade, tá? Essa participação também é importante para a gente, né? É a primeira vez que a gente faz esse tipo de interação, né, com lives, né? Então a gente gostaria sim, é para vocês, né? É para mostrar alguns recursos novos nossos, né? Alguns recursos interessantes. Então esse feedback é muito apreciado, tá bom?
Tá, quanto aos carnês. O carnê, ele é uma forma de impressão, tá? Vou te mostrar aqui. Aqui em relatórios de impressão de boletos. Ah, tá. Você consegue gerar todas as 12 taxas para todas as unidades de uma única vez? Consegue sim. De vários meses também, tá? Você consegue gerar tudo antecipadamente. Inclusive, depois, na hora de enviar por e-mail ou de enviar para o banco, né? Seja por remessa ou pela API, você consegue também, tá? Tem a emissão em lote aqui, a gente consegue marcar várias emissões de uma vez só. Então, você pode fazer, às vezes por chamada o pessoal faz isso, né? Faz a chamada da primeira parcela, das 12 vezes já. Então, você já pode fazer isso, tá? Principalmente, exclusivamente, né? Se o boleto for avulso, né? Se o boleto for separado da taxa de condomínio, né? Porque senão você não vai ter o resto da taxa do boleto mensal para montar. Mas você pode fazer isso sim para criar essa boleto secundário do mês, né? Da chamada. Você pode fazer de todas as emissões, pode fazer tanto por rateios mensais, já que é uma taxa só, né? Uma chamada, por exemplo, ou pelo gerar cobrança mensal. Você só vai trocando aqui a data de referência, data de emissão, competência e vencimento e vai gerando. Ele gera todos esses meses para ti e depois você lá na tela de impressão você imprime, envia, gera o lote, manda para o banco, ou na tela do envio para a API você consegue marcar todos os boletos e registrar todos de uma vez só, tá? Isso, Rafael, é sobre o trabalho com carnês anuais. Dá para fazer, tá? Dá para fazer quantas vezes quiser, basta gerar novas emissões, tá? A única diferença foi como eu comentei com vocês, né? Se vocês mandarem já antecipadamente, talvez tenha alguma coisa que tem que incluir que não esteja, né? Então, para boletos secundários é de boa, né? Como uma chamada, assim, mas se tiver que incluir água, alguma coisa assim, só esse você não vai ter. Mas o que você tiver para já criar e já mandar, pode fazer, tá? Pode fazer pela tela de gerar cobrança mensal sem problemas, mesmo com datas para frente, tá? Seja proporcional, né? Leitura, se você já tiver, não tem problema. As chamadas, né? O fundo, você pode fazer sim, faz de todas as emissões, o sistema já vai numerar e você manda para o banco, já pode mandar para o morador também antecipadamente, tá? Despesas tem sim também, tá? O iniciante. Você pode lançar as despesas do contas a pagar todas antecipadamente também, tá? Isso seria mais do contas a pagar ou seria mais na previsão orçamentária? As duas coisas dá, tá? Na previsão orçamentária, por exemplo, vou pegar aqui o meu mês de julho, tá? Eu posso aqui já dizer que, né, no caso de todo ano, talvez a sua previsão nem seja mensal, né? Então você não precisa nem ter mês por mês. Dá para ter a previsão anual também, tá? Essa previsão a gente alterna entre mensal e anual aqui no habilitar condomínio, tá? Então, por competência é mensal, previsão única é anual. Então, na anual, já que é para todo ano, né? Você define aqui para o ano todo inteiro, ele vai ter aqui a competência 00, que é como se fosse anual, se não me engano, ou 99, não lembro agora. E você faz um lançamento uma única vez só. Daí depois, com essa previsão única, você faz todos esses rateios para todas as competências todos os meses que você precisar, tá? Dá para fazer. E se tratando de contas a pagar, você também pode fazer por lá, tá? Lá tem várias funções para você antecipar cadastro de despesas, tá? Tem as despesas recorrentes também, tá? Então você consegue definir que você vai ter, né, um seguro ou internet todo ano, tá? Daí, né, essa parte daí das despesas eu não vou detalhar tanto agora, vou focar mais na parte da cobrança, tá? Mas as despesas para formar a previsão orçamentária, você pode seguir nessa tela aqui, você só vai ter essa diferença que você vai ter a competência anual, né, em vez da minha aqui que eu tenho que ficar todo ano, todo mês modificando. Isso aqui é justamente para casos que a gente varia todo mês, tá? Inclusive depois a gente vai fazer um vídeo atualizado só sobre a previsão orçamentária, tá? De como alimentar ela, seja manualmente, seja com base na contabilidade, seja com base no contas a pagar, tá? Vai ficar bem bacana, vai complementar aqui o que a gente está conversando, tá? Mas dá para fazer sim, tá? Só lançar por aqui.
Então, por exemplo, como eu faria, né? Só um exemplo breve. Aqui na minha aqui eu já comecei, né? Então, se eu fosse lançar manualmente, eu posso digitar o número da conta, eu clicar na lupa aqui, localizar a conta da despesa que eu quero. Então, aqui vai ser 13º salário. O valor, e isso aqui é isso que eu vou lançando aqui, vai criando essa minha previsão do ano, né? E depois você pode usar isso para fazer o rateio tranquilamente, tá? É de boa, só a única variação. Lá no processo do rateio não varia nada, tá? Na automatização da cobrança mensal. Vai variar um pouquinho só na previsão orçamentária aqui, tá? Que eu vou usar a anual e não a mensal. Ok? Então, certo, gente. Se alguém tiver mais algum ponto que a gente possa aproveitar para falar aqui, tá? Se não, podem mandar depois, né, as dúvidas, sugestões, os feedbacks, pela forma que vocês preferirem, né, por comentário, ligação, WhatsApp, e-mail, tá? Esse feedback é muito apreciado. E se não tiverem mais nada para a gente compartilhar, vou encerrando por aqui por hoje. E semana que vem a gente vai ter mais uma, tá? Aguardem os e-mails, né, os comunicados do próximo tema. E vamos ter mais uma em breve, tá? Vamos ter mais algumas ainda, tá? Vamos fazer essa interação mais vezes, ok? Agradeço para quem acompanhou, quem interagiu também, para quem deu seu feedback. E na próxima a gente volta a se falar, então. Fechou, gente? Obrigado, bom dia para todos e até a próxima.